Olha só o que acabou de sair, o quarto episódio de WandaVision, e a gente aí vai descobrir, eu vou mostrar pra vocês todos os easter eggs que eu vi aí nesse episódio. Então, solta a vinheta. Don't believe the hype. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a outro vídeo aqui no canal Geek Raiz. E o vídeo de hoje eu estarei falando aí sobre esse último episódio de WandaVision, que, meus amigos, que episódio foi esse? Vamos entrar lá então falando um pouquinho sobre ele. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que está entrando no canal, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Compartilhe com seus amigos que não conheciam o canal e se inscreva para você ficar antenado em tudo que acontece por aqui, beleza? Bora lá então? Antes de mais nada, eu gostaria de falar que a partir desse ponto, se você não assistiu, aconselho você a ir lá na Disney Plus e assistir o episódio, porque já te garanto uma coisa, vai ter spoiler pra caramba, mas muita coisa legal, beleza? Então nós vamos para o nosso primeiro easter egg da nossa lista, e o primeiro que eu marquei é uma personagem que ela faz parte aí do programa de TV, do sitcom da Wanda, é a Geraldine, que na verdade ela não é nem vizinha, nem amiga, que vocês conseguem ver aí no decorrer da história aí dos episódios da Wanda, que ela é a nada mais, a nada menos que a Maria Rambeau. Para aqueles que não sabem, a Maria Rambeau, ela apareceu primeiramente no DCU, aí no filme da Capitã Marvel. Ela é bem pequena, isso foi na década que, se eu não me engano, de 70, 60, não tô lembrado, tá? Mas ela era pequena aí, e agora depois do blip, depois de tantos anos aí, a gente consegue ver ela novamente. E lembrando, provavelmente a Marvel já esteja plantando a sementinha. Para aqueles que sabem ou não aí, já devem conhecer os quadrinhos, a Maria Rambeau, ela se torna uma super heroína, conhecida como Espectro. Próximo easter egg da nossa lista é, para vocês que estão acompanhando o show, vocês devem ter notado que várias vezes a Wanda, ela vê símbolos, no qual ela olha e fala assim, eu já vi isso em algum lugar. Esses símbolos foi nos apresentado agora nesse último episódio, que é uma espada, que é o símbolo da nova organização aí, que está sendo implantada aí na MCU, que é conhecida como espada, ou Sword, que aparece aí logo no início desse quarto episódio. Para aqueles que não sabem, ou já sabem, obviamente, no segundo filme do Capitão América, ele desvenda aí que a SHIELD, ela está meio que a Hydra, na época que ele foi na Segunda Guerra Mundial, ela está infiltrada na SHIELD. Então nisso acaba caindo e ela acaba deixando de existir a SHIELD. E com isso é criada a Sword. Então isso aí tem nos gibis e eles estão começando a implementar isso aí na série, provavelmente futuramente aí nos filmes aí da MCU. Esse pra mim talvez seja o melhor easter egg aí do quarto episódio, que aí a gente vê pela primeira vez aí a Mônica voltando do estalo do Ultimato, que seria mais conhecido como o Blip, mencionado aí no filme do Homem-Aranha Longe de Casa. Nele a gente consegue ver que ela menciona aí, ela acha, né, pensa que ela dormiu durante um período de 20 minutos e começa a perguntar aonde está a mãe dela, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre aí a Maria Rambeau. Aí ela começa a procurar quando ela ficou desaparecida 5 anos e 3 anos atrás. A mãe dela acaba morrendo devido ao câncer, mesmo tendo feito a cirurgia, não conseguiu sobreviver. Próximo easter egg, nos é apresentado a famosa e nova organização conhecida como Sword, espada, que eu havia comentado no começo, que provavelmente ela vai tomar o lugar da SHIELD. E só que a pequena diferença é que ela vai pegar problemas intergalácticos ou espaciais. Isso também vou falar um pouquinho mais na frente. Só que nesse trecho também você consegue ver que ela já tem uma sede. Conforme a Maria Rambeau, a Mônica Rambeau começa a andar ali no saguão, você consegue ouvir ali pelas TVs que eles começam a falar sobre o momento lá, o blip, que as pessoas começam a voltar, as pessoas queridas aí. Então isso é uma coisa bem legal aí, dando menção ao filme do Ultimato. Esse easter egg, conforme a Mônica está conversando com segurança e não consegue acessar aí a agência, chega o diretor conhecido como
Tyler e chama ela para eles conversarem. Conforme eles vão andando em direção à porta, você consegue ver um quadro da mãe dela, que é a Maria Rambeau, que é a que falecida ali, aparece no hospital, que ela faleceu devido a um câncer. Para aqueles que viram aí, acompanhar o filme da Capitã Marvel, sabe que ela é a melhor amiga lá da Capitã Marvel antes dela ter partido e ter sido raptada, ou sumida e adquirido os poderes dela. Então, já dá pra vocês terem uma ideia aí, as coisas legais. Eu imagino, tá? Isso aí que talvez no segundo filme da Capitã Marvel ela vá aparecer e ter uma ponta maior aí, essa Maria Rambeau. Conforme Tyler e Mônica vão entrando dentro do galpão aí da SWORD, eles começam a ter algumas conversas, ele começa a falar que o tempo que ela esteve longe, muitas coisas mudaram, ameaças. Ela menciona também como está indo o treinamento dos astronautas, então a gente já começa a ver que faz conexão até também, como havia dito, tanto no gibi, como provavelmente eles vão começar a inserir aqui, que vai ser ameaças intergalácticas, tanto que o Samuel L. Jackson, na cena pós-crédito do Longe de Casa, aparece ele lá no espaço, numa base, que é o que ele vai controlar tudo que vai acontecer ali. Então a gente já começa a ver que eles estão tentando já conectar e formar alguma coisa aí no futuro. Então isso é bem legal. E outra coisa, quando ele fala que muitas coisas mudaram, que você tá meio perdido, você não sabe o que tá acontecendo, fala que tem muitas ameaças, ao mesmo tempo ela fala também, nós também temos vários aliados lá fora. Os aliados que ela menciona é a Capitã Marvel, que ela conhece e lembra, fora os que ela viu, né, na TV e tal, dos Vingadores, mas o que ela lembra pessoalmente é da Capitã Marvel, que apareceu lá no filme dela. Neste easter egg, quando a Mônica ela está indo rumo à cidade para tentar descobrir ou desvendar o que está acontecendo, ela se dá de cara com um agente, o famoso agente James Woo. Para aqueles que assistiram o filme de Homem-Formiga e a Vespa, vai lembrar muito bem dele, que ele toda vez que acontece alguma coisa, eles suspeitam que o Homem-Formiga não está na casa no período lá daquele com uma coleirinha, que não pode sair naquele local, aparece lá, eles sempre estão tentando descobrir se ele saiu ou não, aí ele começa a aprender mágica, aí você consegue ver que durante esse período ele melhorou muito a sua habilidade com cartas ou mágica, que ele se apresenta fazendo um truque. Neste easter egg eu falo um pouquinho sobre aquele momento em que, se eu não me engano, no primeiro episódio de WandaVision, está tudo preto e branco e a Wanda ela pega ou ela vê um helicóptero de brinquedo colorido em cima das flores. Então a gente consegue ver agora nesse quarto episódio que foi enviado pela Mônica, que é um drone, ela tentou enviar para poder ver o que aconteceu. 24 horas depois de tudo isso ter acontecido, a gente consegue ver que a SWORD ela monta um acampamento em New Jersey, onde está tudo isso, né, acontecendo, em volta dessa barreira ou esse campo de força que foi, né, criado pela Wanda. Pelo menos a gente acredita e a gente sabe que foi criado por ela. Igual ao filme do Thor, quando a SHIELD fez um acampamento em volta do martelo dele tentando descobrir o que era aquilo, se era uma ameaça ou não. Então eles fizeram a mesma ideia. E com isso eles trazem também uma personagem aí que faz parte do filme do Thor e provavelmente ela vai estar no Thor 4, que é a amiga da Jane, que é a Darcy Lewis, que ela chamam ela aí para ela ver o que está acontecendo. Nesse a gente consegue ver o momento em que o pessoal da SWORD manda um cara pelo esgoto e fala que vai andar bem na parte central da cidade. E nisso, no finalzinho, se eu não me engano, no segundo episódio, a gente consegue ver ele dando de cara com a Wanda e o Visão, que ela pega em momento que ela fala não, e de repente ele some. Por enquanto, nesse episódio não mostrou o que aconteceu com o cara, mas a gente já consegue ver a conexão de um episódio com o outro. Bom, todos nós sabemos que o Visão ele foi morto na Guerra Infinita quando Thanos tirou a pedra da cabeça dele. Beleza. Nesse momento, a Darcy, quando eles estão assistindo pela TV o programa dela, todo mundo vem assistir junto com ela e ela pergunta, eu posso estar enganada, os anos foram muito loucos ultimamente, né, com a Vingadores, que é coisa do espaço, todo mundo desaparecendo. Aí ela menciona, ele não foi morto, né? Ele não foi blipado. Ele tá morto, né? Porque o pessoal sabe o que aconteceu com ele. Então, tipo, o que será que aconteceu? Então, talvez isso tá em branco e a gente vai descobrir o que realmente aconteceu. Neste easter egg, a gente consegue ver, eu imagino que deve ser a Darcy, que parece a cena pós-crédito do show da Darcy, da WandaVision, que
ela tá olhando, ou alguém tá olhando, né, averiguando o que tá acontecendo no show, mas ao mesmo tempo faz menção aos programas antigos, com os créditos e a TV, então eu acho isso muito legal. Se eu não me engano, no segundo ou terceiro episódio, a gente consegue ver que tem momentos em que a Wanda, ela fala, alguém fala com ela através do rádio e fala, Wanda, quem fez isso com você? E nesse episódio a gente consegue ver que foi o agente Wu que começa a mandar mensagem para ela tentando falar com ela. E nesse exato momento, pelo vídeo na TV, ele é cortado como se fosse editado para não aparecer pro público, e a Darcy não entende o que aconteceu. Nesse easter egg a gente consegue ver claramente o momento da travessia do cara que foi enviado pelo túnel para entrar na cidade central lá de Westview. Você consegue ver que quando ele atravessa a barreira, você consegue ver a mudança de roupa dele da SWORD para como agricultor. Então você consegue ver que tem alguma coisa, a mesma coisa com a Mônica. Quando ela atravessou, ela ficou com uma roupa de acordo com aquele tempo, da década de 60, 50. Chegando próximo ao fim do episódio, a gente consegue ver o momento em que a Darcy está assistindo eles ali. E ela vê uma parte em que está a Mônica junto com a Wanda. E ela, não sei se ela começa a ter alguma conversa e elas mencionam, isso foi no terceiro episódio, e ela menciona alguma coisa que ela teve um irmão e ele faleceu. Só que ela não mencionou como. E nisso eu não sei se ela lembra ou a memória dela não é apagada, ela menciona alguma coisa sobre, eu lembro, foi o Ultron que matou ele. E nisso cai a ficha e a Wanda vai louca em cima dela. Quem é você? Isso aí tá errado. Como que você tá aqui? Você não é minha amiga, você não é minha vizinha. Daí ela começa a entender, fala assim, você é uma intrusa, você é uma forasteira, você não devia estar aqui, você está ultrapassando uma área aqui. Daí ela pega e joga ela fora da barreira, que seria do final do terceiro aí o começo do final do terceiro com o final do quarto, que aparece ela caída fora lá do campo, que daí a Darcy tenta entender, mas o que aconteceu com ela? Que daí teve outro corte, como se fosse produção mesmo, né, edição para o pessoal da TV não ver. Aí eles começam a perguntar, mas o que aconteceu com ela? Aí toca um alarme e vê lá no final que ela tá lá fora, e eles vão ver com ela, e ela fala assim, foi a Wanda. Isso aí é tudo da Wanda. O último trecho aí, o easter egg que eu vou estar falando, é aquela parte logo no finalzinho do quarto episódio, no qual o Visão chega ali na casa e ele pergunta, cadê a Mônica? Não é a Mônica, né, eu esqueci o nome dela. Que ele pega e ela fala assim, não, ela não vai voltar mais. E quando ele vira, ela consegue ver ele de quando ele morreu lá na mão do Thanos, sem a pedra, e ela se sente meio ruim. Aí você consegue ver que tem uma diferença na maneira em como ela fala, ela fica mais seca. Eu imagino, tá, isso aí é talvez para um outro vídeo, o pessoal que conhece aí, que ela nos quadrinhos tem o famoso Mephisto. Nós temos um cara aí que é o chamado Mephisto, que eu imagino que é o que deve conectar com o show, o filme do Doutor Estranho, até porque mencionaram que ela vai ser a vilã do filme. E o Mephisto nos quadrinhos, ele toma conta dos poderes dela, ou ele controla ela por um tempo. Talvez ela esteja sendo controlada e não está sendo lembrando do que está acontecendo. Pode ser isso que esteja causando isso, trazendo Visão de volta e provavelmente causando ela ser a vilã do próximo filme lá. Então, vale a gente aguardar. Nós temos 5 episódios aí que são compostos de 9 episódios essa primeira temporada. Imagino, não sei se vai continuar ou não, mas tá ficando muito legal. Agora o negócio tá começando a andar. Esse quarto episódio, olha, muito bom mesmo. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dos easter eggs. Se caso eu perdi algum, por favor, comenta aí, deixe nos comentários. Gostaria de ver o seu feedback. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e te vejo no próximo vídeo. Abraço. Fui!